Saúde e paz, amados e amadas de Deus, na alegria de nos congregarmos aqui neste dia do Senhor, domingo, o segundo da Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia, na Catedral Cristo Rei, Igreja Mãe de nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte. Nós nos reunimos para banhar nossos corações na alegria do tempo pascal. Embora uma ponta de tristeza ainda toma conta como uma sombra no coração de cada um de nós, quando nos recordamos da partida do Papa Francisco, uma perda enorme, mas ao mesmo tempo somos reconhecidos pela riqueza da herança que ele nos deixou e uma certeza nos consola. Do coração do Pai, onde ele se encontra, pela vida que viveu, pelo modo como tratou as pessoas, pela oferta na sua missão, está presente junto de Deus e intercede por nós. Vivamos como gratidão e, sobretudo, como compromisso de vivermos a experiência de dar seguimento aos desafios que Ele nos colocou, a beleza do caminho missionário que Ele abriu para a Igreja. Fecundemos nossos corações num instante de silêncio reverencial a Ele, ao seu ministério petrino e, sobretudo, orando para que a Igreja seja, pela ação do Espírito Santo, dotada de um novo Papa para continuarmos o caminho com alegria, com destemor e com vigor missionário. Celebramos hoje, amados e amadas de Deus, o Domingo da Misericórdia, da Divina Misericórdia, o segundo domingo da Páscoa, para reavivar no coração de cada um de nós a experiência importante e bonita da misericórdia de Deus, banhando nossos corações, iluminando o nosso olhar e fortalecendo o nosso caminho. Celebrar a Divina Misericórdia é, portanto, voltar o olhar para o coração da Trindade Santíssima. Celebrar a Divina Misericórdia é compreender que o amor do Pai por nós é infinito. Por isso, Ele nos revela a sua misericórdia de modo extremado no amor, ao nos dar Cristo Jesus, o seu Filho amado, que morre no alto da cruz, derrama o seu sangue para nos redimir e ressuscita para nos dar vida nova e eterna. Somos chamados, portanto, a meditar e a olhar a misericórdia de Deus banhando nossas vidas e de uma condescendência amorosa incalculável se debruçando sobre cada um de nós. Deus é paciente e misericordioso. Por isso tudo faz por nós, perdoa-nos sempre, nos acolhe de novo cada vez que voltamos, chama-nos a seguir o caminho da santidade de vida, concede-nos as graças e as bênçãos de que precisamos para darmos conta de um caminho que seja vivido na força do amor. Deus é paciente e misericordioso. É o que nós somos chamados a deixar interpelar no nosso coração no dia de hoje, de modo especial, para que as alegrias do tempo pascal fecundem em nós essa mesma misericórdia de Deus para conosco, chamando-nos a ser misericordiosos uns para com os outros. Ser misericordioso não é ser fraco, pelo contrário, é ser forte no amor. Ser misericordioso não é ser conivente com a inverdade, com a injustiça, com a mentira, com a desonestidade, com a corrupção. Ser misericordioso é não negociar o respeito à dignidade de cada pessoa humana, mesmo aquela mais pecadora, ou aquela que nos tenha ofendido, ou aquela que está distante do caminho da verdade, do bem,
do caminho de Deus. Quando nós celebramos, como o Papa Francisco nos convidou, o Ano Santo da Misericórdia em 2016, quando nós celebramos a Divina Misericórdia, somos chamados a lançar um olhar sobre o nosso mundo e compreender que, por falta de misericórdia, isto é, de respeito à dignidade de cada pessoa, o mundo está conturbado, desnorteado, sem paz, guerras multiplicadas, destruições de vidas, de lugares, de culturas, destruição da própria casa comum. A misericórdia, portanto, é o óleo com o qual nós temos que ungir a nossa vida cada dia, para sermos dignos filhos e filhas de Deus. Sem misericórdia não é possível viver a dignidade de filho de Deus. Compreendemos que esta experiência nasce da contemplação dele, Cristo, como São João no Apocalipse testemunha, mostrando-nos que ele, Cristo, o vivente, aquele que morreu e ressuscitou, é a fonte da misericórdia. E nós nos tornamos nele, com ele, por ele misericordiosos, na medida em que o contemplamos de modo amoroso, humilde, simples e confiante. Ele é o vivente, é aquele que morreu e ressuscitou, venceu a vida, para que a vida nunca mais fosse tragada pela morte. Compreendemos, pois, de onde é que vem a força que os apóstolos tinham. Nós escutamos nos Atos dos Apóstolos a narrativa de que Pedro bastava passar e queriam que ao menos a sua sombra tocasse aqueles que eram doentes e eles ficavam curados. De onde vem essa força? Não é da humana, não é dele mesmo, não é porque ele é quem é, mas vem do amor de Deus experimentado no coração. É a misericórdia de Deus que banha o coração dos apóstolos e de cada um de nós para nos dar vigor missionário, nos fazer instrumentos do amor de Deus no coração do mundo. Sem esta experiência, nós seremos incrédulos como Tomé, mais do que incrédulos, seremos orgulhosos, soberbos, quando ele, estando ausente e não experimentando, porque estava fora da comunidade apostólica, a experiência da presença amorosa de Cristo, de modo insolente, duvidou do testemunho dos seus companheiros. Se eu não colocar a mão no seu lado e não vir as suas chagas, não acreditarei. O Senhor Jesus se faz presente no meio deles, dando-lhes a paz e dando-lhes a missão importante e bonita de, ao soprar sobre eles, dando-lhes o Espírito Santo de Deus. Essa missão que Cristo nos dá é uma missão de misericórdia no coração do mundo. Somos chamados, irmãos e irmãs, portanto, a nos banhar, nos corrigir, nos transparecer, nos converter pela força da misericórdia de Deus para conosco, sendo misericordiosos uns para com os outros, para que nós possamos viver a dignidade verdadeira de filhos e filhas de Deus. Este é o sentido desta festa. Nós precisamos dela, porque no coração do mundo temos a tarefa importante e bonita de ajudar o mundo a ser menos violento, a ser um mundo justo, fraterno, solidário, a vivermos com um novo estilo de vida na casa comum. Não faremos isso com o nosso orgulho, não faremos isso com a nossa soberba, nem com aquilo que possuímos materialmente. Faremos isso se nossos corações forem misericordiosos. O mundo precisa de nós misericordiosos para lançar, plantar e semear a força do amor de Deus nos corações. Sejamos, pois, interpelados pela festa da Divina Misericórdia e nossos corações revendo posturas, juízos que fazemos, atitudes que tomamos, modos como nós tratamos uns aos outros, nós possamos nos deixar banhar pelo óleo da misericórdia. E nós possamos, na família,
no trabalho, pela exigência do relacionamento entre pessoas e no mundo, nós possamos ser instrumentos da misericórdia de Deus, ajudando o mundo a ser melhor, abrindo o mundo ao amor de nosso Deus. Por isso, nós voltamos o nosso olhar para o Papa Francisco, como para tantos homens e mulheres ao longo da história da Igreja, de ontem e de hoje, e queremos com eles aprender a tratar uns aos outros de modo respeitoso, caridoso, fraterno, para ajudar o mundo a se convencer das lições do amor de Deus. Tenhamos presente, misericórdia não é fraqueza. É, portanto, a lição bonita de ouro do Evangelho e da vida de Cristo, do coração da Trindade, para nunca negociarmos desrespeitosamente a dignidade de toda pessoa humana, vencendo todo tipo de preconceito, de discriminação e de exclusões. Deus nos ajude a ser uma igreja misericordiosa. Se não formos uma igreja misericordiosa, poderemos fazer grandes coisas, mas não teremos atingido a meta bonita e importante da nossa tarefa missionária, quando Jesus sopra sobre os discípulos, dando-lhes o Consolador e lhes dá a missão: ide e pregai o Evangelho a toda criatura, dando-nos a lição bonita ao dizer: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós não estamos no mundo por acaso, estamos por sermos enviados de Cristo. Sejamos dele missionários, missionários de misericórdia. Amém.